Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um aviso aos acionistas de Alupar, explicar as razões pelas quais a Oi subiu mais de 12% na presente data, trazer aqui um comunicado ao mercado de Petrobras a respeito dos seus dividendos, trazer um comunicado ao mercado de Taesa, trazer uma informação relacionada a Itaúsa e comentar aqui a respeito do Bradesco, que segue numa possível manipulação de preços. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E o Ibovespa na presente data caiu quase 1%. Só que essa queda foi ínfima perto da queda das ações aqui líquidas do Ibovespa. Tanto que Petrobras caiu quase 2%, Vale mais de 2% e Varejo 8,7%. Com o IRB caindo mais de 8% e só a Oi nessa disparidade de 12%. Apesar da queda no Ibovespa, o dólar também teve uma queda, indo para 5,37, porque ele acabou subindo muito, então houve essa correção. E essa queda do Ibovespa, pelo terceiro dia seguido, ocorre em razão dos rumores relativos ao eventual rombo fiscal que pode ser deixado no país por conta da PEC de transição, que vai inserir como uma exceção ao teto de gasto da União o Bolsa Família. Então os investidores estão muito cautelosos no momento, mas para quem é investidor de longo prazo, quem segue o Buy and Hold e o Dividend Investing, é apenas uma oportunidade de compra, como eu estou fazendo em que nesse mês, até então eu já aportei R$20 mil. Prosseguindo aqui, em relação à Alupar, ela trouxe um aviso aos acionistas só informando que vai pagar a última fração de dividendos desse ano, 11 centavos por ação ordinária ou preferencial e 33 centavos por unit. Esse dividendo foi aprovado na Assembleia Geral do dia 11 de abril de 2022. Lembrando que a Alupar alterou a sua política de dividendos para agora prever dividendos trimestrais, sendo que a Alupar é uma das maiores posições da nossa carteira, detém 1.500 ações, com uma valorização de 2,66%. É uma empresa de forte crescimento e talvez uma das melhores elétricas hoje negociadas em bolsa. E tratando aqui de Oi, muita gente se questionando por que houve essa alta tão expressiva num único dia. E o motivo principal foi o fato de que o Ministério Público reiterou que deve haver o fim da recuperação judicial da Oi, indo inclusive contra a posição dos bancos credores na ação de recuperação judicial. Por isso as ações saltaram 12%. Cabendo lembrar que o Ministério Público é o órgão que fiscaliza a lei e os processos. Então a posição dele é bem relevante para um juiz. Por isso que o mercado já foi comprar Oi, saltando 12%. Além disso, um fato curioso é que a Assembleia que votaria o grupamento das ações de 50 para 1, que acabou gerando toda essa queda nas ações, não vai acontecer por falta de quórum. Nessa primeira convocação, só esteve presente 12% do capital social da companhia. Ninguém quer saber de fazer um grupamento. Por isso, haverá ali a segunda convocação em AGE, sendo que na segunda convocação a AGE, Assembleia Geral Extraordinária, vai acontecer de qualquer forma, tenha ou não o quórum mínimo de instalação. Ainda não foi publicada uma data da nova AGE, mas deve acontecer ainda neste ano, já que a companhia foi apertada recentemente pela B3. E não tem mais como fugir do grupamento. Ainda que não seja aprovado esse grupamento de 50 para 1, ou seja, 50 ações vão virar uma ação de Oi, algum grupamento vai acabar acontecendo sob pena de deslistagem da Oi na B3. Isso seria uma catástrofe. Prosseguindo aqui em relação à Petrobras, o ministro do Tribunal de Contas da União negou o pedido cautelar para a suspensão dos dividendos da Petrobras. Era algo já esperado, o ministro já tinha ali declarado à imprensa que não via elementos suficientes para a suspensão dos dividendos, que não haveria nenhum abuso de direito pelo Conselho de Administração da companhia, por isso o pedido cautelar foi negado. Ao menos então, a primeira parcela desses dividendos de Petrobras, da ordem de R$ 3,34 por ação, com a primeira parcela de R$ 1,67 a ser paga no dia 20 de dezembro, segue intacta. Agora, pode haver alguma decisão desfavorável para o ano que vem, referente à parcela do dia 19 de janeiro de 2023, mas também acho improvável, então pode ficar tranquilo que os dividendos entrarão na sua conta. Sendo que para receber esses dividendos, vale lembrar, você precisa ser dono das ações de Petrobras, ações ordinárias Petri 3 ou preferenciais Petri 4, até o dia 21 de novembro, ou seja, segunda-feira. Após essa data, mesmo que você seja detentor das ações, você não terá direito a receber esses proventos. Sendo que a Petrobras já até publicou aqui um comunicado ao mercado informando que tomou conhecimento dessa cautelar. Portanto, segue o jogo. Prosseguindo aqui em relação à Taesa, ela trouxe um comunicado ao mercado
trazendo aqui a resposta de um ofício da B3, um ofício de fiscalização, onde a B3 questiona o maior volume negociado de ações nos últimos dias, principalmente dia 16, em especial as units aqui de Taesa. E a Taesa informa que não teve nenhum fato relevante que não tenha sido divulgado que tenha influenciado nas cotações da Taesa. E curiosamente a gente viu Taesa cair num dia 4% no intraday. Aí voltou um pouquinho, mas no geral está acumulando aí uma queda de 5% nos últimos 30 dias. E isso é raro de acontecer. Veja só, do dia 14 até o dia 16 teve essa queda de 7%. Por isso o questionamento da B3. Mas a gente sabe que isso aqui acabou acontecendo pelas inúmeras recomendações de venda, promovendo uma pressão vendedora em Taesa. Cabendo lembrar ainda que o dia 16 foi o quê? DataX. Isso aqui favorece queda nas ações. Lembrando que Taesa, dentro da nossa carteira do investidor 10, é a segunda maior posição, 1.400 units, rendendo aí um dividendo superior a 10%, com preço médio de R$ 30. A ação a R$ 37 ainda não está exatamente uma barganha, mas para o longuíssimo prazo o risco é muito baixo. De qualquer forma, o preço de entrada novamente em Taesa abaixo dos 35. Isso pode acabar acontecendo caso a CEMIG avance com a venda de sua participação na Taesa. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo. Em relação a Itaúsa, o seu CEO, em entrevista ao Infomoney, disse que vamos retomar níveis históricos de pagamentos de dividendos da Itaúsa. Olha só que interessante. Ele destacou ali, abre aspas, a gente tem como prática, não uma política escrita, é uma praxis então, que a gente distribui sempre no mínimo 100% dos dividendos que a gente recebe do Itaú, que é a maior posição de Itaúsa. Em 2017 e 2018, o banco pagou dividendos muito altos, estava muito capitalizado, a economia vinha em grande crescimento. Então a necessidade de capital dentro do banco era menor. Houve uma distribuição altíssima e isso foi repassado aos acionistas da Itaúsa. Percebe então que os grandes dividendos de Itaúsa não dependem só da sua política de dividendos ou da política X ou Y de determinado momento de diversificar ainda mais seu portfólio. Depende dos dividendos de Itaú. E como Itaú não está pagando tanto dividendo, por conta do presente momento, é óbvio que Itaúsa acaba não remunerando tanto hoje os acionistas. E aí ele segue destacando, nesse momento temos menos dividendos recebidos e menos dividendos pagos aos nossos acionistas. Mas isso é por uma boa razão, as nossas empresas estão crescendo. Além disso, as outras empresas do portfólio de Itaúsa estão no processo de desalavancagem, logo elas também poderão então destravar mais dividendos. Como destacado aqui por ele, a Itaúsa então está num vale de dividendos. Ao longo dos próximos anos, a gente acredita que vai retomar os níveis históricos de pagamento, que sempre girou em torno de 35% a 40% do lucro da Itaúsa. Portanto, digamos que é uma promessa para os próximos anos do próprio CEO da Itaúsa voltar ali níveis históricos do pagamento de dividendos. Então você que acredita na companhia e pensa em dividendos futuros, você precisa comprar nas cotações atuais mais baixas por conta do efeito clientela de empresas pagadoras de dividendos ou que possuem histórico de pagamento de dividendos para poder obter ali um preço ótimo que lhe garanta um dividend yield on cost excelente no futuro. Sendo que a companhia, apesar de não estar pagando excelentes dividendos, segue remunerando ali com bonificação. Perceba que eu tinha 600 ações de Itaúsa e TSA 4 e agora estou com 660. Não porque eu fiz novas compras, é porque houve o pagamento de 10% de bonificação. Por isso eu fui para 660 ações. É uma outra forma de remuneração. Não é das melhores, mas ainda assim é uma forma de remuneração. E finalizando com Bradesco, o JP Morgan elevou a recomendação de Bradesco para compra, dizendo que ele ficou barato demais para ignorar. Então aqui mais um episódio da saga do Bradesco e a saga da sardinhagem realizada pelos bancos de investimento e casas de análise. Após a queda forte nas ações de Bradesco, por conta da queda de quase 20% nos seus resultados, bancos de investimento e casas de análise, em sua maioria, ficaram neutros ou recomendando até venda aqui. Empíricos, por exemplo, recomendando venda. O JP Morgan ficou neutro naquele momento. Só que agora recomendou compra, dizendo que como o banco está negociando em uma vez o book value, isso oferece um bom ponto de entrada. O que é uma vez o book value? É uma vez o valor patrimonial da ação. Então se você pegar aqui a relação preço-valor patrimonial de Bradesco nas ações ordinárias, que são as ações que eu tenho, está negociando abaixo de uma vez o valor do patrimônio, ou seja, abaixo de uma vez o book value. Isso aqui é um enorme desconto, porque se você pegar o histórico de Bradesco, isso não aconteceu nos últimos anos, sempre negociando acima
cima de uma vez o valor patrimonial da ação. Mesmo puxando-se um histórico mais longo de 10 anos, que é sempre importante usar o histórico mais longo possível para te dar segurança na análise de múltiplos, você percebe que até em 2015, onde o cenário não foi nada favorável, a gente teve ali o Bradesco negociando a 1,34 vezes book value. Então, historicamente, a gente percebe que essa cotação aqui é raríssima. Pegando os últimos 10 anos de cotação, isso só aconteceu na pandemia e aqui nos idos de 2015. Por isso, na minha visão, foi uma oportunidade e eu aumentei posição antes que se começasse agora a recomendar compra. Minha posição ficou então em 400 ações Bradescão a um preço médio de 14,29, comprei aqui na casa dos R$13. Aqui dentro do BTG, você pode inclusive abrir um gráfico aqui de graça, tendo conta lá. E o que você verifica na cotação de Bradesco? Que o preço bateu nessa região aqui dos R$13 e está querendo voltar. Por quê? Porque aqui é uma região de compra muito clara. Esse preço é ridículo. E você achar que o Bradesco vai continuar em declínio, você está apostando na ideia de que ele vai simplesmente quebrar e destruir o seu patrimônio. Eu não acho isso razoável, principalmente porque é o segundo maior banco privado do país. Em termos de eficiência, é quase comparável ao Itaú. Só não o foi nesse ano em que acabou perdendo a mão na concessão de crédito à pessoa física e também jurídica. E aí o JP Morgan elevou com recomendação de compra em preço-alvo de R$21, potencial de valorização de mais de 40%. Então isso é muito engraçado, porque antes do Bradesco cair, vamos pegar o gráfico aqui de novo, antes dele ter todo esse gap de queda por conta dos resultados ruins, ele nem estava negociado a 16. Por que naquela época o JP Morgan já não recomendava compra? Aí ele esperou cair aqui para 13 para recomendar compra com um alvo lá nos 20. Isso não faz o menor sentido, é pura sardinhagem. Em questão de tese de investimento, o JP Morgan simplesmente disse que o banco está muito barato. Não que ele não vá ter um resultado ruim no quarto trimestre, é esperado um resultado ruim, mas é que ele está tão barato que vale a pena o risco. E eu penso da mesma forma. Ele não vai pagar excelentes dividendos, vai continuar pagando dividendos baixos no momento e pode ter um resultado ruim no quarto trimestre, mas está tão barato que vale o risco. É o Value Investing puro. É um banco então que acaba compondo a sua carteira de oportunidade. Por isso, a mensagem é a seguinte: foco na sua estratégia. Se é uma empresa que você já estava aguardando uma queda, mesmo que os resultados tenham sido ruins, talvez fizesse sentido aumentar a posição, não é recomendação de investimento. Lembrando que, mesmo empresas sólidas como Bradesco possuem certo risco, existe um histórico longo de quebras de instituições financeiras aqui no país, o Barsi já sofreu muito com isso, mas desde que você tenha gestão de risco, diversifique o seu patrimônio, faça ali uma gestão de risco através aqui, por exemplo, de atribuição de nota às empresas com base na volatilidade ou outros elementos. Eu fiz até um vídeo detalhado sobre isso na área de membros. Você dificilmente vai perder dinheiro no longo prazo, focando, por exemplo, no Value Investing dentro da carteira de oportunidade e, por outro lado, no Dividend Investing na carteira previdenciária. Sendo que o Bradescão hoje, ao contrário da maioria das ações que teve queda, teve uma leve alta. E isso aqui é um sinal de distorção ou assimetria de mercado. Significa que o Bradesco está indo na contramão no momento desse mercado de queda, porque caiu demais. Simplesmente por isso. E se você quisesse utilizar do BTG Pactual, que tem aqui um portfólio de produtos bem diversificado e uma assessoria especializada, inclusive com corretagem zero, eu vou deixar um link aqui na descrição. É a corretora que eu uso atualmente. Tem calculadora, por exemplo, de imposto de renda e um home broker aqui que eu considero bem intuitivo. Além do fato de que quando você faz a transferência, cabe a realização através de Pix. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal Associado Mirai. Você pode cancelar a qualquer momento e você vai ter acesso a lives exclusivas em que você pode tirar dúvidas comigo e aulas exclusivas sobre indicadores da análise fundamentalista. Eu vou trazer aulas também sobre investimento no exterior, porque muita gente quer saber a respeito disso. A última aula que eu publiquei foi sobre o indicador EV, EBIT e o Earning Yield. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investidor de Bradesco, o que você está fazendo neste momento? Comprando ou vendendo? E em relação à Taesa, nessa região de preço, você voltou a comprar ou segue aguardando mais alguma queda? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!